Bom, pessoal, vamos seguir com o nosso curso preparatório aí para carreiras policiais. Uma matéria que é de suma importância, direitos humanos. Direitos humanos, como eu sempre falo, toda aula que eu começo, não é direito dos humanos. Se você começar essa aula com esse preconceito em relação à matéria, você vai tomar na cabeça na hora da prova. Porque os direitos humanos é uma matéria, na verdade, muito ampla. Ela é tão ampla que ela acaba, inclusive, esbarrando por várias vezes no texto constitucional. E vocês vão ver que, por muitas vezes, eu vou estar falando aqui de institutos jurídicos que estão dispostos no texto constitucional. E não só, por exemplo, na Declaração Universal de Direitos Humanos, da Resolução 217-A, de 10 de dezembro de 1948, assim como no texto constitucional ou em outros tratados internacionais, como é o próprio Pacto de São José da Costa Rica. Beleza, TI? Então, aqui eu coloquei um conceito que é um conceito geral de direitos humanos. Vou reforçar. Essa ideia de que é um absurdo o direito dos humanos e tal, o direito dos bandidos, não. Direitos humanos servem para todos os humanos, bandidos ou não, mulheres ou homens, crianças ou adultos, héteros ou homossexuais, não interessa. E você tem que saber separar bem isso para não levar para a prova a sua opinião, para não te induzir ao erro, beleza? Eu sempre falo do Siqueira Júnior, né? Siqueira Júnior, ele é massa, engraçado, pai, da hora, mas o direito dos humanos dele lá é outro direito. Não tem nada a ver com isso aqui, beleza? Eu coloquei um conceitozinho rápido, né? Conjunto de faculdades e instituições que, em cada momento histórico, concretizam as exigências da liberdade e igualdade humanas, as quais devem ser reconhecidas pelos ordenamentos jurídicos a nível nacional e nível internacional. Então nós vamos ver, por exemplo, tratados internacionais de direitos humanos. Eles são tão importantes que o texto constitucional deixou o parágrafo 3º do artigo 5º reservado aos tratados internacionais de direitos humanos, que terão força de emenda constitucional no nosso país. Vocês estão lembrados disso? Beleza? A partir de 2004. Então, os direitos humanos é uma matéria importantíssima para os concursos de carreiras policiais. E eles caem com muita força, principalmente em concursos na área militar. Porque as pessoas falam muito a respeito das polícias e da truculência da polícia, que a polícia às vezes exagera e tal. E a polícia, ela tem que ser sim também organizada e regulada. Porque senão ela vai acabar pisando sobre a sociedade. Onde é que eu estou querendo chegar com isso? Os direitos humanos, eles servem para controlar essa força estatal. Porque se não fossem os direitos humanos, o Estado ele iria nos esmagar, igual uma barata. E esmagar você. Por que o Estado não entra na tua casa? Por que o Estado não chega e arrebenta a porta e entra a hora que ele quiser e faz o que ele quiser? Graças aos direitos humanos que foram positivados nos ordenamentos jurídicos. Então, ele tem um limitador. A liberdade, a igualdade. Beleza? Tranquilo aí? Então, avançando, para que vocês comecem a ter uma amplitude maior desse assunto, uma clareza, os direitos humanos, eles vão apresentar uma dupla natureza. Humanos, eles vão ter dupla natureza, tá? Dupla natureza. Os direitos humanos, eles têm dupla natureza. Que dupla natureza é essa? Eles têm natureza objetiva e subjetiva. Natureza objetiva e natureza subjetiva. Os direitos humanos, eles apresentam dupla natureza. Natureza objetiva e natureza subjetiva. A natureza objetiva dos direitos humanos é aquilo que vai estar, por exemplo, nos princípios constitucionais. Princípios constitucionais. De maneira mais simples, é o que está positivado, é o preto no branco, é o que está no texto constitucional. Beleza, TI?
Beleza? Natureza subjetiva. O que é a natureza subjetiva dos direitos humanos? Eu pergunto. Todos os seres humanos do planeta Terra sabem todos os direitos que eles têm? Ou todos os direitos de todos os seres humanos do planeta Terra estão elencados num papel? Não tem como. Impossível. Então, alguns direitos humanos, eles não estão nem no papel, mas eles podem ser reconhecidos ou exigidos. Beleza até aí? Ou seja, de natureza subjetiva são aqueles que podem ser exigidos pelas pessoas, tá? De natureza subjetiva. Então, os direitos humanos, eles têm uma dupla natureza, objetiva e subjetiva. Então, quando a gente vai estudando, a gente vai estudar, por exemplo, e eu já aconselho você a pesquisar esse carinha aqui, ó. A DUDH, ou simplesmente Declaração Universal dos Direitos Humanos. Possui só 30 artigos, 7 considerações e um preâmbulo. Em 15 minutos você faz a leitura. Rapidinho ali. Você vai ver, por exemplo, o artigo 15 que diz assim: todos têm direito a ter uma nacionalidade. Ponto. Acabou. Vai falar que você pode mudar de nacionalidade. Também no artigo 15. Acabou. Agora, quando eu falo de nacionalidade, quando a gente fala de nacionalidade, nós não vimos, por exemplo, no texto constitucional no artigo 12, o direito à nacionalidade? Não vimos, por exemplo, no artigo 12, inciso 1, a linha A, B e C, que fala sobre o brasileiro nato? Sim ou não? Sim ou não? Sim. E vimos também no inciso 2 sobre o brasileiro naturalizado, em que nós vimos, por exemplo, aquela naturalização secundária, que ela pode ser ordinária ou extraordinária. Estão lembrados? Para países de língua portuguesa, 1 ano, idoneidade moral, mais de 15 anos, o extraordinário, mais de 15 anos, ininterruptos vivendo no Brasil e sem condenação penal, aqueles casos. Então, o que o Brasil faz? Ele pega a ideia, por exemplo, da Declaração Universal de Direitos Humanos e acaba positivando no texto constitucional. Isso é objetivo. Os princípios que aqui estão e as leis que aqui estão. Beleza até aí? Beleza? Vocês estão me entendendo, velho? Então, né? Vamos lá. Então, vamos avançar. Sobre os direitos humanos, eu vou falar sobre os antecedentes. Antecedentes. Qual é a parte chata de direitos humanos para quem estuda para concurso público? Data. Muita data. Data até umas horas. Data até dar uma dor no juízo. Mas o que é que você tem que fazer? Ler várias vezes e decorar. Beleza? Então, a pergunta que eu sempre faço quando eu estou dando aula de direitos humanos é o seguinte: os direitos que nós temos hoje, nós sempre tivemos? Não, claro que não. Houve um período que o povo teve que lutar por direitos e continua lutando até hoje e vai continuar lutando, tá? Então, os antecedentes, a gente vai falar do histórico. Eu vou para Magna Carta. A Magna Carta, um dos primeiros documentos que tem história sobre alguns direitos fundamentais garantidos ao ser humano, alguns direitos humanos, pelos quais a raça humana lutou. Beleza? Vamos lá. A Magna Carta, ela data do ano de 1215. É isso mesmo? Isso. Ano de 1215. O ano de 1215. No ano de 1215, nós tínhamos com muita força, principalmente na Europa, a figura do rei, as monarquias. E principalmente na Idade Média, o rei era quem mandava, ou seja, acima do rei só a coroa. Né? Ou seja, ele é que mandava. Era tipo assim, você está me devendo 8 moedas de ouro, você me deve 8 moedas de ouro. Ah, mas eu não tenho dinheiro para pagar. Ah, não tem problema, corta a cabeça, bota na guilhotina e corta. Ué, e o contraditório e ampla defesa? Não existia. Foda-se, eu vou matar você porque eu quero, porque eu sou o rei e eu sou a lei. Então, o povo começou a lutar por direitos. Em 1215, com a Magna Carta, tá, surge alguns direitos. Em 1215,
se limitou, né? Houve a limitação dos poderes do rei, né? Limitou os poderes do rei, foi isso que eu botei. Limitou os poderes do rei. Isso lá na Inglaterra, tá? Limitou os poderes do rei. E garantiu direitos à população. Eu pergunto, a Magna Carta, um dos primeiros documentos que se tem história, de 1215, que limitou os poderes do rei. Ah, antes que eu esqueça, quem era esse rei aqui? Esse rei foi conhecido como Rei João Sem Terra. Normalmente ele é cobrado em prova, tá? Rei João Sem Terra. Quem foi o Rei João Sem Terra? Foi o Rei João Sem Terra. Tá? Em 1215. Então, garantiu direitos à população. Eu pergunto. Garantiu direitos à população. Lá em 1215, todos os direitos foram garantidos à população? Obviamente que não. Tá? Então, a história, ela continuou evoluindo, continuou passando. Afinal de contas, o tempo não para, né? Ele continua seguindo o fluxo. Vamos lá. Agora, a gente vai para o ano de 1776, nos Estados Unidos. Estados Unidos da América. United States of America. Por que eu falei assim? Para me mostrar também. Né? Não tem, já fui para lá e tal, né? Tem que aparecer, né? Bom, Estados Unidos. Já fui pro Acre, né, velho? E o pior é que eu gastei mais dinheiro de ir pro Acre do que pros Estados Unidos. Tu acredita, velho? Juro por Deus. Porque ó, toda vez que eu vou pro Acre, eu gasto 3,5 conto pra ir e voltar. Eu fui pros Estados Unidos e voltei com R$1.800. Bem mais barato, né? Mas também não é pra qualquer um. Nem pro Acre, nem pros Estados Unidos. Vamos lá. Então, pessoal, 1776, nós temos também um documento importante, tá? Nos Estados Unidos. Em 1776, eu tenho a Declaração do Estado da Virgínia. Declaração do Estado da Virgínia. Isso. Declaração do Estado da Virgínia em 1776. Como vocês lembram, e nós estudamos em Direito Constitucional, os Estados Unidos, eles se formaram por agregação. O Brasil foi o contrário, foi por desagregação, ou seja, as 13 colônias. Nos Estados Unidos, cada estado norte-americano é soberano. Então, alguns documentos foram surgindo ao longo do tempo. Em 1776, a Declaração do Estado da Virgínia garantiu mais direitos ao povo. Beleza? E continua a história passando. E aí, a Declaração do Estado da Virgínia, ela serviu de base, e ela deu base para a declaração, ou melhor falando, a Constituição norte-americana, de 1787, salvo engano. Isso. Então, veja, a partir de 1776, nós tivemos a independência dos Estados Unidos, a independência dos Estados Unidos, com a evolução da história desse país, dos Estados Unidos, nós tivemos a independência, e em 1787, mais outra data para você brincar, nós tivemos a Constituição norte-americana, né? Vou colocar só americana, a Constituição americana, que inclusive é a primeira e a única Constituição até hoje nos Estados Unidos. A de 1787. Por que você tem que saber isso? Porque a Constituição americana, assim como a Declaração do Estado da Virgínia e assim como a Magna Carta, garantiu direitos ao povo. Esses direitos, eles continuaram evoluindo e se somando. Beleza aí? Tranquilo? Vamos para outra data e outro local muito importante. França. Misericórdia. Vamos lá. Misericórdia, né? Para quem está assistindo depois dessa videoaula não vai entender, mas tem uma igreja aqui ao lado que os caras estão bem felizes hoje, né?
bem felizes, né? Eles estão bem abençoados. Vamos lá. Ainda bem que o microfone não pega, né? Tá amarrado. Vamos lá. Então, na França, a França, e aí sim é um documento legal que a gente vai estudar, que vai servir de base para a gente entender a Declaração Universal de Direitos Humanos, tá? Na França, nós temos, no ano de 1789, 1789, nós temos a chamada Revolução Francesa. A Revolução Francesa e os ideais iluministas. E os ideais iluministas. Quais foram os ideais iluministas que surgiram na Revolução Francesa? Os mesmos ideais que estão na evolução dos direitos. Liberdade, igualdade e fraternidade. Liberté, igualité e fraternité. Beleza? Então, os ideais iluministas que surgiram é o famoso LIF. Para quem não sabe, a bandeira da França tem 3 cores. Vermelho, azul e branco. As 3 cores, cada uma das cores representam os ideais iluministas. De liberdade, igualdade e fraternidade. Beleza? Vamos lá. Liberdade, igualdade e fraternidade. Pessoal, vejam como é importante isso. A liberdade e a igualdade nós vamos ter dispostos, inclusive, no texto constitucional. Como direitos individuais, por exemplo. Tá? Por isso que os direitos eles vão se somando ao longo do tempo. Tranquilo até aí? Beleza. Esses ideais iluministas, eles levaram à criação de um documento muito importante. Que documento foi esse? A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Outro documento importante que garantiu mais direitos à raça humana. Mas esse aqui mais propriamente na França. Tá? Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Veja, ainda não é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, não. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é o primeiro documento em escala global. O primeiro que se tem história. Beleza aí? E, avançando aqui, no ano de 1791, nós temos a Constituição Francesa, tá? Eu vou abreviar aqui, Constituição da França. Outro documento importante. Constituição da França, tá? É uma parte histórica chata, mas que é importante. Eu já estou terminando para a gente entrar nos direitos humanos propriamente ditos. Beleza? Posso avançar para cá? Posso? Vamos nessa. Dúvidas até aqui? Perguntas? Não, né? Façam agora o cálice para sempre, né? Vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Beleza? Pessoal, continuando. ONU, Organização das Nações Unidas. Um órgão internacional, tá? Que foi criado em 1945. A ONU foi criada, né? A ONU foi criada em 1945. A ONU foi criada em 1945, período pós-Segunda Guerra Mundial. Atrocidades, Holocausto, Alemanha nazista, a Itália fascista. Então, atrocidades gigantescas foram feitas contra a raça humana nesse período. Então, os países fundaram a ONU, Organização das Nações Unidas. Eu não vou aprofundar historicamente nisso, não. Você só não pode confundir a data de fundação da ONU com a data de promulgação da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Beleza? A Declaração Universal de Direitos Humanos,
a Declaração Universal de Direitos Humanos a Declaração Universal de Direitos Humanos, ela nasce a partir da Resolução 217-A de 10 de dezembro de 1948. Cuidado com isso aí, viu? Resolução 217-A de 10 de dezembro de 1948. Ou seja, a declaração, o documento da Declaração Universal de Direitos Humanos é de 10 de dezembro de 1948. A ONU foi criada em 45. Se você quiser fazer uma leitura, acessar a declaração, tem no site da biblioteca da USP, ou só basta colocar do jeito que eu falei, DUDH. Pequenininho, 30 artigos, rapidinho você faz a leitura. Beleza? Bom, sobre o histórico, é isso aí. Agora a gente vai para evolução. Vou parar aqui nessa parte de história e agora a gente vai para a evolução dos direitos, que vai puxar um pouco lá do direito constitucional que nós vimos, direitos de primeira, segunda e terceira geração. Beleza? Posso mostrar aqui? Vamos lá. Então, quanto à evolução, Falou, cara. Quanto à evolução. Vamos lá. Então, historicamente, os direitos, eles foram surgindo, né? E, obviamente, eu estou falando dos direitos de primeira, segunda e terceira geração, tá? Então, a gente tem como direito de primeira geração ou dimensão. Primeira geração ou dimensão. Então, vamos lá. Direito de primeira geração, que nós já vimos em Constitucional. Final do século XVIII, ele surge, né? Final do século XVIII. Aqui, a população lutou por vários direitos. E os principais que foram conquistados no final do século XVIII foram os direitos civis e políticos. Beleza até aí? Beleza? Tranquilo? Direitos civis e políticos. Final do século XVIII, direitos civis e políticos. É nesse período aqui que nós temos a figura do Estado negativo. Ou seja, a população lutou durante muitos séculos para que o Estado não intervisse na vida delas. Ok? Então, a minha vida privada para o Estado não se meter na minha vida, a minha liberdade de locomoção, liberdade de expressão e opinião, sem intervenção estatal. Tanto é que um valor importante nesse período aqui é o valor da liberdade, como nós já vimos. O valor da liberdade, direito de primeira geração. Tranquilo aí? Bom, segunda geração agora a gente vai, né? Posso apagar esse lado? Posso apagar aqui? Segunda geração ou dimensão, tá? Segunda geração, ele data final do século XIX, isso. Final do século XIX e início do século XX, tá? Pode colocar aí. Direitos importantes que nascem aqui: sociais, econômicos e culturais. Sociais, econômicos e culturais. Aqui nós temos a presença do Estado positivo. Pessoal, no final do século XIX, início do século XX,
nas grandes fábricas da Europa, dos Estados Unidos e até aqui no Brasil mesmo, era comum a gente ter pessoas trabalhando 18, 19 horas por dia, sem intervalo, sem nenhum tipo de segurança e principalmente crianças trabalhando em fábricas metalúrgicas, mulheres grávidas trabalhando nas piores condições possíveis. Então a população começou a lutar principalmente por direitos sociais e cobrar do Estado que o Estado tomasse alguma posição. Daí eu tenho o Estado positivo. O Estado ele tem que fazer, ele deve fazer. Um direito importante de segunda geração, como a gente já viu até em direito constitucional, direito à educação. É um direito de segunda geração, importantíssimo. O que é que eu quero que vocês comecem a entender? Esse direito aqui, ele desaparece para surgir esse daqui? Não, eles se somam, eles se complementam. Beleza? E aqui, oi? Desculpa, não entendi. Se eu vou falar sobre educação? Não, agora não. Não vou falar sobre educação agora não, mais pra frente. Tá? Quando a gente estiver falando da Declaração Universal de Direitos Humanos, do artigo 26, que ele fala sobre educação, sim. Sobre os graus elementar, fundamental, superior e técnico. Beleza? Direito de terceira geração. O direito de terceira geração, ele é da segunda metade do século XX. Segunda metade do século XX. Beleza? Aqui nascem os direitos difusos e coletivos. E aí eu vou dar uma dica para que você comece a entender o que são direitos difusos e o que são direitos coletivos. Direitos difusos e coletivos, eles pertencem a toda a humanidade, ao todo. Tranquilo? Só que o direito difuso, ele é uma coletividade não específica, tá? Coletividade não específica. Aqui é um grupo específico. Grupo específico. Vocês vão entender onde eu estou querendo chegar. Coletividade não específica, os direitos difusos. Por exemplo, se tem uma queimada gigantesca na floresta amazônica e joga poluição na camada de ozônio, na atmosfera, eu pergunto, é só o Brasil que vai sofrer? Não, o planeta como um todo sofre. Então, toda a humanidade. Agora, se tem um derramamento de óleo aqui na beira da lagoa, aqui em Maceió, e vai prejudicar os pescadores e as marisqueiras ali da beira da lagoa, não é um grupo específico? Então, é uma coletividade. Beleza até aí? Não pertence só ao indivíduo, pertence sim a um grupo. Tá? Esse direito aqui... Ah, e antes que eu esqueça, o direito de segunda geração, o de primeira é liberdade, o de segunda é... igualdade, tá? Já estava esquecendo isso aqui. Igualdade. E o de terceira geração vai ser o quê, então? Fraternidade. Que aí você remete lá àquela parte histórica. O LIF é a sequência. Liberdade, igualdade, fraternidade. É só você seguir a sequência, tá? Então aqui vai ser o quê? Fraternidade. Fraternidade. Ou as provas podem trocar fraternidade por outro nome. Solidariedade. Também é a mesma coisa. Beleza? Beleza aí? Vamos lá. E restam só mais dois, a evolução de mais dois direitos, tá? Que é o direito de quarta e de quinta geração. Eu não vou colocar aqui agora, porque nós já vimos isso em direito constitucional e é muito simples. O direito de quarta geração é o direito à globalização da democracia, ou seja, direito à informação. E o de quinta geração, direito à paz e à bioética. Já tem o de sexta e de sétima geração, mas para fins de prova não interessa. Beleza até aí? Tranquilo? Bom, eu vou avançar agora para a classificação dos direitos humanos quanto categoria. E eu vou colocar aqui. Quer tirar a foto aí, mano? Vou tirar. Beleza?
Então, lembrando, nós temos o direito de quarta e quinta geração, como eu já falei, mas nós já vimos isso antes, tá? E não vale a pena a gente seguir aqui. Eu só quero que vocês entendam. O de quarta geração, globalização da informação, direito à democracia, e o de quinta geração, paz e bioética, se você quiser, tá? Aqui, quanto à classificação, quanto à categoria, desculpa, categoria. Foi isso que eu coloquei? Não, categoria não. Conteúdo, vamos ser mais objetivo. Quanto ao conteúdo. Quanto ao conteúdo. É isso? Quanto ao conteúdo, os direitos humanos, eles podem ser divididos em 5 espécies, tá? Então, eles podem ser divididos em 5 espécies. Que nós já vimos, inclusive, nessa evolução histórica aqui. Os individuais, os direitos individuais, os direitos sociais, direito de nacionalidade, direitos políticos e, por último, os direitos difusos e coletivos. Então, quanto ao conteúdo, os direitos humanos podem ser divididos nessas 5 espécies aqui, tá? Individuais, sociais, nacionalidade, direitos políticos, difusos e coletivos. Se você também puxar para o direito constitucional, você vai lembrar que lembra muito as 5 espécies de direitos fundamentais. A única diferença vai ser aqui, que são os individuais e coletivos, e o último lá em direito constitucional, ao invés de difuso e coletivo, são os partidos políticos. Beleza? Por isso que eu estou falando, muita coisa que você vai acabar assistindo em aula de direitos humanos vai fazer o link com o direito constitucional. É uma matéria que são matérias, na verdade, que andam lado a lado. Vocês estão me entendendo, velho? Então, né? Bom, vamos lá. Ah, tem uma observação que eu já estava esquecendo. Uma observação aqui. Ó, eu falei de direitos individuais, direitos sociais, direitos de nacionalidade, direitos políticos, difusos e coletivos. Nacionalidade e político. Por que são direitos humanos tão fundamentais? Porque você só vai exercer direito político se você tiver um vínculo jurídico com o país. Por isso que a Declaração Universal de Direitos Humanos ela deixa claro, no artigo 15, todos têm direito a ter uma nacionalidade. Porque como é que eu posso votar aqui no Brasil se eu não sou brasileiro? Por isso que eu tenho que ter um vínculo jurídico com o país. Tá? Então a observação é o seguinte. Como foi que eu coloquei? Exercício dos direitos políticos. Isso. Exercício dos direitos políticos. Exercício dos direitos políticos exercício dos direitos políticos exige direito à nacionalidade. O exercício dos direitos políticos, ele exige direito à nacionalidade. Você não vai exercer um direito político se você não tiver a nacionalidade. Como é que você vai votar? Como é que você vai exercer, por exemplo, o direito do sufrágio, que é o direito de votar e ser votado, se você não tem um vínculo com o país? É necessário esse vínculo jurídico. Beleza aí? Tranquilo? Dúvidas aí, galera, até agora? Perguntas? Não, né? Essa cara de peixe morto de vocês é o que mais me deixa feliz.
Né? Tomara que você olhe assim para sua prova. Como é, Márcio? Direitos humanos, né? É meio coisado, direitos humanos, né? Vamos lá. Vamos seguir aqui. Pessoal, tanto é que, outra observação. Tanto é que quando nós estudamos em direito constitucional, a questão da extradição. Estão lembrados disso? Artigo 5º, inciso 51 e 52. Ele fala sobre a extradição. Tá? A extradição. A extradição, aqui no Brasil, ela é possível em 3 casos. Possível não. O texto constitucional, na verdade, ele fala sobre 3 casos de extradição. Ele fala da extradição em 3 casos. 3 casos. Quais são esses 3 casos? O nato, o naturalizado e o estrangeiro. Justamente esse vínculo de nacionalidade e esses direitos políticos, eles vão estar ligados a essa ideia de extradição também. Lembrem-se de que existem princípios que regem a extradição. Reciprocidade, dupla tipicidade, comutação de pena, especialidade. Então, tudo isso também vai estar ligado a direitos humanos fundamentais. Eu não posso simplesmente chegar e expulsar um cara do meu país. Não é assim que funcionam as coisas. Principalmente para países como o Brasil, que se submetem e que é signatário da Declaração Universal de Direitos Humanos. Vocês estão entendendo essa porra, velho? Então, né? Vamos lá. Vocês estudaram no artigo 5º, se você quiser lá revisar, seu infeliz, artigo 5º da Constituição, incisos 51 e 52. Nós vimos que o nato pode ser extraditado, sim ou não? Não. Não há hipótese para extradição de brasileiro nato, ou seja, nunca. Isso aqui eu estou falando da extradição passiva, que é o que está regulamentado no texto constitucional, quando um país de fora pede ao Brasil. Beleza? O nato pode ser extraditado? Não, nunca, em hipótese alguma. O naturalizado não vai ser extraditado, não pode, né? O naturalizado não pode. Não pode. Salvo 2 casos. Quais são os 2 casos? O naturalizado, crime comum antes da naturalização e tráfico de drogas a qualquer tempo, né? Então nós vimos 2 casos. Crime comum e tráfico, né? Você coloca tudo aí. E tráfico de drogas. O crime comum antes da naturalização e o tráfico de drogas, tanto faz se é antes ou se é depois. Não é o que está regulamentado no texto constitucional do naturalizado? Beleza. O estrangeiro, ele pode ser extraditado. Pode ou não pode? Pode. O estrangeiro pode ser extraditado. Só tem 2 situações que o Brasil não vai extraditar. Quais são as 2? Pena de morte e prisão perpétua? Não faça comigo não, filho. Não faça comigo não. Senão eu vou matar um aqui hoje. Vamos lá. Salvo em 2 casos que o estrangeiro não vai ser extraditado. Salvo em 2 casos. Crime político ou de opinião. Vamos lá. Crime político ou crime de opinião. Beleza? Um estrangeiro cometeu um crime de opinião lá fora, veio para o Brasil. E se esse outro país pedir extradição, o Brasil não manda. Beleza? Vamos lá. Onde que eu quero chegar com isso aqui? Para que você entenda a diferença entre expulsão. Ó, nós temos a expulsão. Nós temos
a deportação, que foi mais que eu coloquei, expulsão, deportação, entrega ao TPI. Expulsão, deportação, extradição, que a gente já viu aqui, né? Extradição. E qual o último? Entrega ao TPI. Entrega ao TPI. O que é o TPI? Tribunal Penal Internacional. A pergunta é, o Brasil entrega um brasileiro nato ao Tribunal Penal Internacional, sim ou não? Não. Vamos lá. Não? Artigo 5º, parágrafo 4º. O Brasil se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, a cuja adesão tenha manifestado vontade. Ou seja, se um brasileiro nato comete um crime contra a humanidade, o Brasil pode sim entregá-lo ao Tribunal Penal Internacional. Só que o Tribunal Penal Internacional, ele age de maneira subsidiária. Ele vai agir de maneira subsidiária. O Tribunal Penal Internacional está no texto constitucional, artigo 5º, parágrafo 4º. O nato pode ser entregue ao Tribunal Penal Internacional? Sim. Em caso de qualquer crime, que tipo de crime? Crime contra a humanidade. O Tribunal Penal Internacional, ele julga crime contra a humanidade. Durante o processo de impeachment da Dilma, um nobre deputado foi à bancada e disse, se a Dilma não for impeachmentada, eu vou sugerir entregá-la ao Tribunal Penal Internacional. Um deputado desse tem que estar comendo mato, porque o bicho é burro. Porque o TPI julga crimes contra a humanidade. O que é que cargas d'água o Tribunal Penal Internacional tem a ver com a Dilma? Nada. Beleza aí? Tranquilo? Oi. Em relação à pena na extradição, né? A pena ser pena de morte ou perpétua. Como é que fica nisso aí? Vamos lá. No caso da extradição, se for o país que está pedindo lá, a pena vai ser pena de morte ou prisão perpétua. O Brasil não tem essas penas. Isso está no artigo 5º, inciso 47. O que é que pode haver? O Brasil pode extraditar o cara? Pode. Se o país que está solicitando a extradição prometer transformar a pena. Transformação de pena. Ou comutação de pena. Beleza até aí? Tá. Mas qual a diferença desses institutos aqui? O que é expulsão? Expulsão é expulsar um estrangeiro. Lembram em 2016, caso recente, daqueles americanos da equipe olímpica de natação dos Estados Unidos. Né? Saíram da Vila Olímpica e foram no morro dançar funk e pegar as negonas lá do Rio, achando que aqui no Brasil as mulheres são tudo prostituta. Porque o europeu, o americano, quando vem pra cá, ele tem essa visão aqui. É a visão da brasileira. O que é uma baita de uma mentira. Né? Mas é o que a gente vende lá pra fora. Aí os caras foram pra lá e curtiram e tudo mais, só que passaram da hora de voltar pra Vila Olímpica, pra concentração. Passaram numa conveniência, compraram bebida e tudo mais, e depois passaram na delegacia e disseram, aqui no Brasil, esse monte de índio, né? Vamos lá na delegacia no Rio de Janeiro, foram lá no delegado e disseram que tinham sido sequestrados, assaltados e a porra toda. O que acontece? O delegado, que não é bobo nem nada, afinal de contas nós temos uma das melhores polícias do país, do mundo, na verdade, não é do país, desculpa, do mundo. O problema é que falta estrutura. A Polícia Federal, mesmo ano passado, ou foi ano retrasado, foi a polícia que mais prendeu no planeta fugitivos internacionais. Não, a galera da SWAT não tem a mesma coragem que a Polícia Militar daqui, porque é situação de guerra praticamente, né? Aí o que acontece? O delegado descobriu. E aí o delegado viu tudo lá, a Justiça Brasileira disse o quê para os nobres americanos? Americano, o Brasil não é tão Brasil assim não, viu? Vaza.
Pega o beco, os caras foram expulsos. Tanto é que o governo dos Estados Unidos pediu desculpas públicas ao Brasil. Porque também aqui é bagunçado, mas não é tanto. Deportação. O que é deportação? Deportação é se a gente tem um imigrante ilegal aqui. O cara está com o passaporte vencido ou está ilegalmente. Pega esse cara, deporta. Isso é deportação. Extradição é esse instituto que a gente acabou de ver aqui. E entrega ao Tribunal Penal Internacional, como eu já falei, crimes contra a humanidade. O Brasil se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional? Sim. Artigo 5º, parágrafo 4º da Constituição. Beleza? Lembrem-se mesmo de que essa ação do Tribunal Penal Internacional é de maneira subsidiária, ou seja, ele só vai agir se as instâncias jurídicas aqui no Brasil não derem conta do recado. Beleza aí, galera? Eu vou finalizar nessa parte aqui e a gente continua na próxima aula com direitos humanos. Falou? Valeu. Boa noite.